Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem por aí. Espero que tenhamos tido uma primeira semana positiva, primeira semana aí de aulas, né, na nossa disciplina de Cálculo 1, e ainda estamos todos aqui em fase de adaptação, mas tenho certeza que logo estaremos todos aí alinhados e prontos para termos uma experiência bem bacana, positiva, de muitos aprendizados, e que possamos obter o sucesso nessa experiência, nessa aventura, né, que estamos embarcando aqui todos juntos. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre dois conceitos que apareceram nas lições, nas primeiras lições de vocês lá na unidade 1, na unidade de revisão, né, sobre números reais, funções, que são os conceitos de supremo e ínfimo de conjuntos numéricos, conjuntos de números reais. Então eu queria fazer, na verdade, duas coisas. Eu quero apresentar para vocês a definição, o conceito do que é supremo de um conjunto, do que é ínfimo de um conjunto, e depois eu quero falar um pouquinho do porquê que essas noções foram importantes, porquê que elas aparecem nesse contexto, em que contexto elas surgiram, para que elas serviram. Ok? Então são esses dois objetivos nossos aqui nessa pequena videoaula, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor essas ideias. Bom, primeiro, vamos ao conceito em si, né? Quando a gente fala de supremo de um conjunto, do que a gente está falando? Quando a gente fala de ínfimo de um conjunto, do que a gente está falando? Então, para poder exemplificar um pouco isso para vocês, eu vou usar aqui dois exemplos, né? O primeiro, eu estou considerando aqui nesse eixo, né, nessa linha, nessa reta aqui, real, né, nesse conjunto dos números reais, o qual nós sabemos, né, é identificado geometricamente com uma linha reta, no sentido de que cada número real possui um representante nessa linha reta, né, e vice-versa, né, todo ponto dessa linha reta representa um número real, ou seja, há uma correspondência bionívoca entre pontos da reta e números reais. E dentro desse conjunto de números, eu estou selecionando o conjunto formado pelos pontos que estão entre -1 e excluindo o ponto -1 e 2, incluindo o 2. Ou seja, todos os números reais que são maiores do que -1, né, portanto, estão à direita de -1, e são menores ou iguais a 2. Né? Em notação de intervalo, a gente costuma escrever esse conjunto assim, ó. Esse conjunto a gente usa a seguinte notação para representá-lo. -1 e 2. Ou seja, o parêntese, então esse -1,2 indica todo o intervalo, todos os pontos que estão entre -1 e 2, mas o parêntese significa que o -1 está excluído desse conjunto, ou seja, ele não está dentro do conjunto, ele está fora do conjunto. E é possível, né, é muito comum, inclusive, vocês encontrarem a notação de um colchete invertido, né, um colchete virado ao contrário. Significa a mesma coisa, né, o colchete ao contrário ou o parêntese indicam que aquele extremo do intervalo, no caso aqui o -1, não pertence ao conjunto, ele está fora do conjunto. Já o colchete, né, virado do lado, né, virado para o lado certo aqui, né, ele indica que o 2 aqui no caso pertence ao conjunto, está dentro do conjunto, ok? Bom, para a gente entender um pouquinho o que significa esse conceito, essa ideia de supremo de um conjunto, a gente precisa antes passar pela ideia do que é um limitante superior de um conjunto. Então, o que a gente chama de limitante superior de um conjunto? Então, o limitante superior de um conjunto é qualquer número que seja maior ou igual do que todos os elementos daquele conjunto. Então, por exemplo, se esse é o nosso conjunto, intervalo de -1 até 2, né, então eu posso dizer que o número 3 é um limitante superior desse conjunto. E por quê? Porque o 3 ele é maior ou igual a todos os elementos desse conjunto. Todos os elementos desse conjunto, né, dizendo em outras palavras, são menores ou iguais a 3. Por essa razão,
nós podemos dizer que 3 é um limitante superior desse conjunto. Assim como 4 também é, assim como 5 e qualquer número maior do que este, assim como 2,5 também é um limitante superior desse conjunto, assim como o 2 também é um limitante superior desse conjunto. E para ser limitante superior do conjunto, ele tem que ser maior ou igual a todos os elementos do conjunto. Nesse caso, o 2 é maior ou igual que todos os elementos desse conjunto. Né? Então, ok, beleza, entendemos o que significa a ideia de limitante superior, né? Qualquer número que seja maior ou igual que todos os elementos daquele conjunto. E já percebemos que existe uma infinidade de limitantes superiores desse conjunto. O 2 é, o 3 é, o 2,5, né? O π é um limitante superior, o 100 é um limitante superior, enfim, né? Ok, o que a gente vai chamar então de supremo? Dentre todos esses limitantes superiores desse conjunto, nós vamos fazer a seguinte pergunta: qual é o menor deles? Né? Qual é o menor limitante superior desse conjunto, desse intervalo que começa em -1 e termina em 2? Né? Nós vamos perceber que o menor limitante superior desse conjunto é exatamente o 2. Ou seja, se eu considerar qualquer número real menor do que 2, né, suponha que eu considere aqui ó, o 1,9, né, 1,9. Esse número, 1,9, não é um limitante superior desse conjunto. E por que não? Porque para ser limitante superior de um conjunto, ele tem que ser maior ou igual que todos os elementos daquele conjunto. Nesse caso, 1,9 é maior ou igual que um monte de gente dentro desse conjunto. Mas existem números que estão dentro desse conjunto, por exemplo, 1,91, e que são maiores do que 1,9. Portanto, 1,9 não é maior ou igual que todos os elementos desse conjunto. Ou seja, ele não é um limitante superior. Assim como qualquer outro ponto que eu considerar aqui menor do que 2, não será limitante superior. Ou seja, de fato, 2 é o menor limitante superior desse conjunto. A esse número, né, o número que é o menor limitante superior de um conjunto, nós chamaremos de supremo daquele conjunto. Ou seja, nesse caso, 2 é o supremo do intervalo do conjunto, né, formado por todos os pontos entre -1 e 2. Né? Aqui embaixo eu coloquei um outro exemplo muito parecido. Né? A única coisa que eu fiz aqui foi inverter. Né? Eu incluí o -1 e excluí o 2. Ou seja, esse intervalo aqui agora é o intervalo fechado, começa em -1, fechado em -1 e aberto em 2. Em outras palavras, ele inclui o -1 e ele exclui o 2. Ok, a pergunta aqui é: quem é o supremo desse conjunto de baixo aqui? Então, de novo, o supremo, né, o que nós chamamos de supremo, é precisamente o menor dos limitantes superiores desse conjunto. Então, vamos lá. O 3 continua sendo um limitante superior desse conjunto, o 4, o π, todo mundo, né? Todo mundo para frente do 2, né? E o 2 continua sendo um limitante superior desse conjunto. Por quê? Porque o 2 é maior ou igual que todos os elementos desse conjunto. Nesse caso, ele é, na verdade, estritamente maior, porque o 2 não está mais incluso nesse conjunto. Ou seja, o 2 ainda é um limitante superior desse conjunto. A pergunta é: existe algum limitante superior desse conjunto que seja menor do que 2? A resposta, novamente, é não. Qualquer ponto que eu considerar aqui, à esquerda do 2, nós encontraremos números nesse conjunto que serão maiores do que ele.
Ou seja, de fato, 2 é o menor, melhor dizendo, dos limitantes superiores desse conjunto. Então, novamente, quem é o supremo desse conjunto de baixo? O supremo desse conjunto de baixo continua sendo o 2. Continua sendo o 2. Então, a primeira coisa que a gente já percebe aqui é o supremo de um conjunto pode estar no conjunto ou não. Então, não podemos garantir nem que o supremo está sempre dentro do conjunto e nem que ele está sempre fora. O supremo pode ser um elemento daquele conjunto ou ele pode ser alguém que está fora daquele conjunto. Né? Para ser supremo, basta que seja o menor dos limitantes superiores daquele conjunto. Ok, e de que se trata o conceito de ínfimo de um conjunto? É exatamente a mesma coisa, só que olhando lá para baixo agora. Então, olhando aqui para o lado de baixo, se a gente quer entender o que seria o ínfimo desse conjunto, a gente primeiro precisa falar dos limitantes inferiores, ou seja, são aqueles números que são menores ou iguais que todos os elementos do conjunto. Nesse caso, rapidamente a gente percebe que o menos 1 é um limitante inferior, o menos 2, o menos 3, né, o menos π, todos esses, o menos 1,5, enfim, né, todos esses números que estão aqui para trás, né, do menos 1, incluindo o menos 1, são limitantes inferiores desse conjunto. E quem será o ínfimo? Olha, a ideia é exatamente a mesma. O ínfimo será o maior dos limitantes inferiores desse conjunto. Rapidamente a gente percebe que, olha, nesse caso, o ínfimo desse conjunto, o maior dos limitantes inferiores desse conjunto é precisamente o menos 1. Ou seja, o menos 1 é o ínfimo desse conjunto. O menos 1 é esse ínfimo. Né? E aqui, o menos 1 está excluído desse conjunto. Né? Já aqui no exemplo de baixo, o menos 1 ele está dentro do conjunto. Mas da mesma forma, se fizermos a mesma análise, veremos que aqui também o ínfimo desse conjunto é o menos 1. Ou seja, a mesma coisa vale para o ínfimo. Ele pode ou não estar dentro do conjunto. Né? Ok. Então, essa ideia, né, assim, é uma ideia assim, relativamente simples, porém envolve assim, conceitos abstratos. Né? Por isso pode causar uma certa estranheza, mas a gente se acostuma com esses nomes e vai ficando mais natural. Mas a pergunta, então, que eu quero responder, e eu encerro respondendo essa pergunta, é por que essas noções de supremo e ínfimo foram necessárias? Para que a gente precisou dessas ideias? Então, a resposta a essa pergunta, para a gente entender bem a razão disso, a gente precisa voltar lá para os primórdios, lá para quando a ideia de número começou a ser formalizada ali no berço, né, do nascimento ali da matemática enquanto ciência, enquanto área do conhecimento humano, que é a Grécia Antiga. Né? É ali que essas ideias começam a assumir uma forma mais formal, mais precisa, mais bem organizada, e o que a gente percebe ali? A gente percebe que há a ideia de número e há essa noção de que os números podem ser representados geometricamente a partir de uma linha reta. Mas onde está o problema lá? O problema é que, para eles, a noção de número equivale ao que nós chamamos hoje de número racional. Então, eles acreditavam realmente que a reta era completamente preenchida por números racionais, ou seja, os números racionais preenchiam essa reta toda sem deixar nenhum buraco. Mas não demorou muito até que eles percebessem que isso era uma premissa falsa. Havia, sim, buracos quando a compreensão de número que se tinha era restrita apenas à ideia de número racional.
eles perceberam que haviam pontos da reta que não correspondiam a nenhum número racional, né? É ali que nasce, é ali que se percebe pela primeira vez que existem números que não são racionais. Existem números que, portanto, representam medidas que ocupam um espaço sobre essa linha reta, que representam, né, que são representados por pontos nessa linha reta, e que não são racionais. Ele levou séculos até que esses números fossem bem aceitos e fossem, né, abraçados na matemática, ganhassem, né, inclusive o nome, né, que demos para eles são os números irracionais, né? E a partir dessa aceitação de que na reta existem os racionais e também existem os irracionais, formou-se então essa aceitação, algo como um axioma, né? E axioma na matemática, estou fazendo aqui uma digressão rápida, né? Axiomas são verdades que são aceitas na matemática, verdades que são pré-estabelecidas, as quais nós não demonstramos. Não se demonstram axiomas, nós não conseguimos demonstrar axiomas. Nós aceitamos axiomas, e normalmente axiomas são coisas que são do senso comum, né? Por exemplo, é do senso comum que numa linha reta estão todos os pontos preenchendo todos os espaços, não existem buracos, né? Então, a gente passou então a aceitar que, olha, quando eu coloco racionais e irracionais sobre a linha reta, os buracos ficam todos preenchidos, não falta ninguém ali. Mas essa ideia era um tanto quanto informal, faltava muito rigor nisso. E num período correspondente ali a meados do século XVIII e século XIX, principalmente, também início do século XX, a gente vai ver uma tentativa e um movimento muito intenso no sentido de dar um rigor matemático maior às ideias que foram desenvolvidas anteriormente. E não foi diferente no que se refere ao conceito de número real. Então, houve um esforço para se formalizar, para se dar um conceito um pouco mais formal, mais rigoroso, né, para apelar menos a ideias pouco consistentes, né, pouco assim específicas e formais e rigorosas. E nesse sentido a gente vai encontrar um sujeito, um matemático importante chamado Richard Dedekind, e ele então vai fazer uma proposta, uma tentativa de dar um formalismo maior para a construção da ideia de número real. E para fazer isso, para dar esse formalismo, ele formulou um axioma mais preciso, né, mais pautado na ideia, ainda assim, incipiente de conjunto, da teoria dos conjuntos, que estava nascendo nesse momento ali no século XIX. E o axioma, né, o postulado que ele formulou foi o seguinte: então ele fez uso dessa ideia de supremo, e o axioma dizia mais ou menos assim: todo conjunto não vazio e limitado superiormente de conjuntos na reta admite um supremo. Esse foi o postulado que ele estabeleceu, né? Então, algo que nós percebemos aqui, e se nós pararmos para refletir um pouco, nós veremos que é algo bastante intuitivo, né? O que ele estava dizendo é, se você considerar um conjunto que seja não vazio e que tenha um limitante superior, como é o caso desse intervalo aqui que eu desenhei para vocês, então esse conjunto terá supremo. E ele vai dizer, isso aqui não é privilégio apenas do intervalo -1, 2, não. Qualquer conjunto não vazio e que seja limitado superiormente terá um supremo, né? Como consequência disso, a gente vai concluir que, por outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Qualquer conjunto não vazio e limitado inferiormente admitirá ínfimo. Esse é o postulado que Dedekind propõe. E é bastante razoável, né? Então, a partir desse postulado, ele conseguiu construir uma ideia bastante elaborada para poder dar um rigor mais aprofundado para a ideia de número real e que correspondesse àquela expectativa que já era alimentada lá desde os gregos de que não há buracos na linha reta. Ou seja, o conjunto dos números reais é, por assim dizer, completo.
ou seja, não falta nada, né? Estão todos os buracos preenchidos. E a partir dessa construção, baseada na ideia de supremo e de ínfimo, é que Dedekind é capaz de apresentar essa proposta bastante interessante para essa construção formal de número real, que traga essa, que corresponda a essa expectativa justamente de que está completo aqui, né, de que não falta ninguém, de que todos os pontos estão preenchidos pelos números reais. Então, essa foi a razão, foi a partir dessa necessidade de uma formalização melhor da ideia de número real, né, e que corresponda a essa correspondência de números com pontos de uma reta, é que esses conceitos de supremo e ínfimo foram necessários. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido aí para vocês. Qualquer dúvida, não hesitem em colocar lá no fórum para a gente, estaremos à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês, para caminharmos juntos e para termos aí uma experiência bastante positiva. Desejo aí bons estudos para todos e para todas, e até o próximo vídeo.